Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa oração que acabamos de ouvir, essa melodia sagrada, que damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. Que satisfação, mais uma vez, estarmos juntos aqui, não é verdade? Trocando ideias, experiências, nesse dia 14 de junho, ontem dia dos nossos grandes amigos em evolução, Exus e Pombagiras, ainda estamos nesta grande energia deles, não é isso? Dos nossos guardiões. E, por falar em espíritos, estamos aqui rodeados, estamos aqui juntos,
dessas almas luminosas que formam a família Tel, liderada pela minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, família Tel, todos os ouvintes. Que possamos ter uma noite bem abençoada, com muita luz, com muita positividade e muito aprendizado. Se Deus quiser, teremos. Que a espiritualidade, porventura, ouça as suas palavras, né? E por falar em palavras, eu quero ouvir as palavras da minha querida irmã Luciene Oliveira, que ela está ali com certeza com a sua egrégora espiritual, sintonizada com os nossos guardiões. Fala, Lu, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, irmãos presentes, boa noite, família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muito aprendizado, de muita luz e que possamos refletir em tudo que for dito aqui. E se falamos de aprendizado, não poderíamos falar de outra pessoa, senão o nosso querido professor cibernético, Humberto Vieira. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos amigos do estúdio, de casa, da família Tel. É sempre um prazer imenso estar com vocês. Que tenhamos uma noite com bastante estudo, bastante aprendizado. Meu querido irmão Alexandre Bahia, esse é o homem que está junto lá com o pessoal lá de cima da alta espiritualidade. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês para mais um dia de aprendizado. Sem dúvida nenhuma, nós vamos rapidamente a um intervalo comercial e já voltamos com mais um caso no quadro Transformando, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Transformando, a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, queridos irmãos, no quadro Transformando, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui bastante pensativo em relação a esse caso. Vou passar agora. Olha só, gente. Jovem moça que chora por qualquer motivo, sente-se rejeitada pela família e pela sociedade também, vive absolutamente triste e depois de tudo isso ela foi procurar ajuda na terapia retropsíquica reconstrutiva do nosso querido professor Humberto. Professor, como é que foi isso, hein? Luiz, existem muitas pessoas que têm uma vida triste, parece que não tem motivo para viver. Essas pessoas estão sempre tristes, choram por qualquer motivo, são pessoas sensíveis. E é o caso dessa jovem. Ela é muito jovem, 22 aninhos. E já é mãe, inclusive. É uma pessoa que sempre esteve esse problema. E quando ela chegou no consultório, eu falei, em que eu posso te ajudar? A primeira coisa que ela fez é chorar. E chorou durante uns 5 minutos sem conseguir falar. Para depois dizer que ela era uma pessoa que era triste, se sentia sozinha. Eu falei, mãe, mas você não é casada? Você não tem? Tenho, mas eu me sinto assim. Foi aí que nós começamos o nosso trabalho, o nosso tratamento. Pois é, e eu vou ser assim, muito sincero, né? Tem umas coisas que a gente escuta às vezes,
lá no Templo Estrela do Oriente. Aliás, tem muita coisa que até Deus duvida, né? Não é brincadeira não, entendeu? Mas uma delas é, de vez em quando, a gente vem com aquele negócio de associar a característica das pessoas humanas aos orixás, né? Então aí começa a vir um e diz assim: olha, Luiz Fernando, eu choro muito, então eu acho que sou filho da Oxum. O que você acha, né? Me pergunta assim, né? Aí a gente vê que ela chora muito, na verdade, não é porque ela é filha da Oxum, não, é porque ela está com um processozinho obsessivo em cima, e, né? Então, esse caso me fez lembrar isso e me fez exatamente entender, muitas vezes, como o professor Humberto Vieira fala no final do programa, que nós somos exatamente, como é que o senhor diz, professor? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Herdeiros de nós mesmos. Exatamente por causa disso. Se ela está se sentindo rejeitada pela família, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, com certeza a gente já pode pescar por aí que já existe um começo de um resgate de algo inacabado de outras vidas. Isso aí é fato. Claro que é o professor Humberto Vieira que vai trazer, mas isso é fato. O fato dela chorar por qualquer motivo, houve com certeza o start, né? Aquilo que o professor Humberto chama de fator catalisador, né? O momento que fez isso. E a questão do viver triste é exatamente a pessoa, por estar fora de uma sintonia vibratória, a pessoa não ter a capacidade de reagir. Aí realmente precisa de algo que possa religá-la. Como é que você vê isso, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros? Bom, com certeza quem vai explicar melhor é o professor Humberto. Mas percebe-se que ela se isola, né? Porque a gente com certeza deve saber, percebe-se que é uma situação vivida, claro, em outra vida, isso é fato. Mas quando fala-se de solidão, né, da pessoa se sentir muito só, até porque ela mesma se coloca nessa condição, né, se isolando das pessoas, porque se acha rejeitada e tudo. A gente vê isso diariamente, né, Luiz? A gente vê isso sempre. Com certeza. Várias pessoas chegando lá no templo com essa situação. Pessoas que não aceitam, não sabem conviver e se isolam. E às vezes tem uma família grande, tem pessoas à volta, mas se sente sozinha, né? Não interage. Com certeza isso aí tem um fator aí de vida passada e algum problema psicológico, enfim. É difícil a gente afirmar. Cada um tem uma situação, né? Um problema, e a gente não tem como afirmar com todas as letras por que as pessoas passam por determinadas situações. Agora, você não acha, antes até de pedir a opinião da Luciene Oliveira, você não acha que a causa, vamos dizer assim, independentemente de existir questões de vidas passadas, sim, não tem a menor dúvida, mas você não acha que a causa primária de todas essas coisas, quando a questão central, e aliás, as entidades têm nos dito que o desafio maior da humanidade é a questão do relacionamento humano, é o saber conviver, né? É a humanização, é o projeto Humanizar que o Mirua está exatamente. Conduzindo, né? Mas você não acha que é essa questão da falta de respeito às diferenças? Como é que você vê isso? Sim, hoje existe demais isso. A gente já falou isso num programa passado, falando sobre o respeito, né? As pessoas têm que respeitar as diferenças para aprenderem a conviver, tem que ter tolerância, né? Tem que olhar o outro como ele realmente é, né? E aceitar, gente, conviver, aprender a conviver. Você não pode ficar valorizando na pessoa apenas os defeitos dela. Vamos olhar as qualidades também daquela pessoa, vamos enaltecer isso, porque aí fica muito mais fácil a convivência. Com certeza. Né? Quando você consegue enxergar no outro algo de positivo, porque
Quando você não consegue conviver, é porque você só está enxergando nele o negativo, né? Então vamos perceber o outro, vamos enxergá-lo como uma pessoa positiva, que tem algo positivo também, né? Não vamos ficar só apontando, mostrando os defeitos. Então, a gente tem que saber realmente conviver respeitando as diferenças. Essa que é a grande verdade. E uma outra questão também, enquanto a dona Flávia falava, Luciane Oliveira, minha querida irmã, é aquelas mensagens que as entidades nos nossos terreiros, lá no Templo Estrela do Oriente, não é diferente, a gente escuta muito isso, né? Porque o que a gente observa é que as pessoas colocam o branco, vão para o terreiro de Umbanda, entre aspas, né, se travestem de uma entidade para tentar buscar dar o auxílio, mas as pessoas muitas vezes elas têm uma personalidade dúbia, ou seja, essas pessoas são, vamos dizer assim, é uma figura quando está dentro do terreiro e é uma outra figura quando está fora do terreiro. Por quê? Porque dentro de casa ela não faz a mesma caridade que ela faz dentro do terreiro. Vê se você entende o que eu quero dizer. Quer dizer, dentro do terreiro eu sou aquela figura angelical, eu sou quase um Buda, um Jesus Cristo, uma Mahatma Gandhi, eu incorporo, né? Bezerra de Menezes, está tudo maravilhoso dentro do terreiro. Agora, quando eu boto o pé para fora, eu sou uma outra pessoa. Se me olhar de cara feia, eu faço e aconteça. Mas, na verdade, que figura que você é? Você é aquela que está dentro do terreiro ou você é aquela que vive na sua casa? Que neste caso aqui, por exemplo, você vê um familiar seu, como o próprio professor Humberto Vieira está dizendo, vivendo triste por longo tempo. E será que não tem uma pessoa dentro de casa que possa lhe dar a mão, sentar, conversar fraternalmente? Porque aí sim, quando eu comecei a falar com você, as entidades nos dizem que a caridade começa, na verdade, dentro de casa. Não adianta nada a gente estar dentro do terreiro vestido de branco, se dentro do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso espírito, a cor não for a mesma. Isso aí, Luiz. Isso me lembra uma passagem do Evangelho, onde Jesus falou que primeiro você limpar o copo e o prato por dentro, para depois limpar por fora, né? Quando você realmente limpa o copo e o prato por dentro, você faz a sua reforma íntima, você faz a sua mudança. Aí depois você começa a lavar por fora, aí quem está do seu lado, você consegue, você consegue emanar essas energias boas. Então não adianta nada realmente, como você falou, colocar o branco, ser uma pessoa e fora do terreiro ser outra. Mas sempre tem um mais, né? Tem. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. É verdade. Né? Ninguém é totalmente bom fora do terreiro e ninguém é totalmente mal fora do terreiro. Dentro do terreiro nós nos tornamos pessoas melhores, na minha opinião. Porque não é egrégora espiritual toda que está ali. Então, realmente, ali nós somos, a nossa energia, a nossa vibração está lá em cima, né? Quando nós saímos, sim, do terreiro, aí realmente a nossa vibração, às vezes, por um grande momento, nós conseguimos manter aquela vibração. Mas em 24 horas por dia não dá para ser bonzinho o tempo todo. Mas cabe a cada um fazer a sua análise, né? E pensar uma, duas vezes, será que eu estou agindo da forma que eu estou pregando? Será que eu estou agindo da forma que as entidades, através de mim, estão me usando, estão falando, estão doutrinando as pessoas? Não estou falando de doutrinar espírito, estou falando de doutrinar as pessoas, levando uma mensagem de amor, de fraternidade, de caridade. Será que eu estou fazendo isso tudo na minha vida? E como você falou, a maior caridade realmente começa em casa, né? É em casa a nossa maior luta, porque você tem que abaixar a voz, né? Às vezes algum familiar fala alto com você, você vai revidar, aí você para. Na rua, às vezes você, até para não chamar atenção, você se segura mais, né? Mas já que eu estou em casa,
né? Aí é onde você tem que realmente se segurar mais, tem que fazer toda essa... Bem pensado. Falando com relação a esse caso da família, o Luiz Fernando falou, será que não tinha uma pessoa em casa, né, que pudesse dar uma palavra, né? Mas às vezes, gente, vamos pensar também, a pessoa se fecha tanto que nada consegue chegar, ninguém consegue chegar. Né? Vamos olhar por esse lado também. E às vezes, sendo uma pessoa da família, fala e entra por um ouvido e sai pelo outro. Exatamente. E se vier alguém de fora, aí sim, a pessoa para ouvir. Será que aquele negócio que santo de casa não faz milagre? Também, com certeza. Tem isso também, né? Acho que é por aí, Luiz. Com certeza. Olha, se santo de casa não faz milagre, o santo lá da clínica Nice da Silveira teve que fazer milagre nesse caso aí. Fala aí, professor Humberto Vieira, diz para nós. Bem, conforme nós já dissemos antes, a nossa personalidade, ela é anímica, né? Ou seja, já trazemos isso de outra vida. Essa jovem, quando logo ela fez a regressão, ela regrediu com facilidade, ela se viu como alguém que no passado, ela voltou a 2 encarnações. Ela voltou ao passado e ela abandonou a família. Era um homem que ele começou a ganhar mais dinheiro e achou que o dinheiro que ele ganhava não dava para todo mundo. Então ele abandonou a mulher e os filhos e foi seguir a vida dele de andarilho, de viagem, né? E não quis nem pensar no que aconteceria com a família. Bem, sofreu a desencarne. Na outra encarnação veio como uma criança em que os pais o abandonaram. E ele sentiu, ele não é é diferente da criança que não tem pai. Quem não tem pai acaba se aceitando, porque não tem o pai. Mas no caso deles, não, os pais o abandonaram. Que eram os mesmos que no passado ele tinha abandonado. Então, ela guardou aquilo ali na sua mente quando criança e não viveu muito. Ela teve uma doença na infância e desencarnou. Nessa encarnação, ela veio com uma pessoa ainda vinculada àquela criança do passado. Vinculada àquela criança que viveu no orfanato e viveu no orfanato tendo pai e tendo mãe. Isso que ela não conseguia entender, porque seus colegas tinham pai, não tinham pais. Ela tinha, e eles não queriam saber dela. Então, ela, por ter sido rejeitada, tudo que acontecia nessa vida, as mínimas coisas, ela se ligava com o passado, achando que estava sendo rejeitada da mesma forma. Graças a Deus, foi uma sessão e ela se estabilizou, não tendo mais esse tipo de problema. Que maravilha, que maravilha. Olha, nós que vivemos em família, não podemos esquecer que essa família, ela não existe à toa. Aliás, a espiritualidade nada cria sem que haja uma função sublime. E a família tem essa, vamos dizer assim, tem essa meta, né, determinada pelo sagrado, que é o quê? Reajustar as pessoas, fazer com que elas possam exatamente se reencontrar na estrada, ou melhor, na longa estrada, que um dia nos levará a todos aos pés do Divino Salvador. Bom, encerramos então mais um quadro Transformando. Nós vamos rapidamente a um intervalo comercial e já voltamos com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa e o seu terreiro você encontra na GQD Publicidade.
arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agenda do mês, material de divulgação digital e impresso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou por e-mail comercial@gqd.com.br. Alavanque a sua empresa, aumente a divulgação do seu terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos, fazendo a diferença. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala sobre a palestra que nós vamos ter agora no mês de julho. É isso aí, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita o intercâmbio Mediunidade e o Sagrado. O palestrante é o pesquisador e professor de física Carlos Assis. Dia 5/7, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. Viajar é a melhor maneira de se divertir e de se instruir. E viajar barato agora é com a Elistur, agência de viagens e turismo. As menores tarifas aéreas nacionais e internacionais do mercado, pacotes turísticos, excursões e muito mais. Compare e comprove. Ligue 2542-6040, 2542-6040 e programe sua próxima viagem comigo. 2542-6040, 2542-6040. Elistur Turismo. A vida é pequena, mas o mundo é grande. Minha querida irmã Luciene Oliveira, fale sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam de nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, que fica na Rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065, 2241-8065. Prepare-se, porque vem aí o segundo encontro Os Umbandistas no século XXI. Atitudes e Sentimentos. Dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestrantes confirmados: Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, Professor Humberto Vieira, Gregório Brandão, Luiz Fernando Barros e muito mais. Uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Lu, dá uma dica para nós aí, especial para os nossos ouvintes. Isso aí, você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha neste programa, se já lhe disseram que você precisa desenvolver a sua mediunidade, se você busca um sentido, uma ocupação para a sua vida, ou se estão acontecendo coisas sem respostas na sua jornada terrena, aí vai uma super dica para você. Desde o dia 1º de junho, estão abertas as inscrições para a 13ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. É isso aí. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico,
a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, a partir de 10 de julho, das 20 às 22 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E agora você também faz o curso Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa. Olha que maravilha! À distância, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323. E nos desculpe que eu estou aqui com uma gripe, gente, que não é brincadeira não, mas vamos em frente. Então, como eu dizia, se você quer fazer o curso Umbanda Sem Fronteiras pelo site, ou presencial ou à distância, você fica à vontade para acessar o site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão Alexandre Bahia, depois de amanhã, dia 16, teremos lá no Templo Estrela do Oriente uma grande gira festiva em homenagem aos nossos compadres e comadres. Dá essa dica aí, Alexandre. Luiz, nossa casa vai ficar pequena, com certeza. Vai ter gente pendurada no lustre. O Templo Estrela do Oriente convida a todos para a grande gira festiva em louvor aos Exus e Pombagira. Dia 16/6, segunda-feira, às 20 horas. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões se dará às 6 horas da tarde e após as homenagens haverá ainda passes com os Exus e Pombagiras incorporados. Larô Exu, gira girê, moça. Salve a força de Exu. E já que nós teremos essa grande gira festiva em homenagem às nossas comadres, aos nossos compadres, nada mais justo que fazermos uma singela homenagem à grande falange de Tranca-Ruas. Laroie! Dono do meu caminho, segura Marcelo Vará. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite. Tranca-Rua que chega aqui. Tranca-Rua chega aqui e vai chegar lá no Templo Estrela do Oriente, segunda-feira, 8 horas da noite, numa grande gira festiva em homenagem aos nossos compadres e comadres de Umbanda. Estão todos convidados. O Templo Estrela do Oriente está lá na Rua Goiás, 548, Piedade. Será um prazer recebê-los lá na casa da Cabocla Jurema da Praia. Nós vamos rapidamente a um intervalo comercial e já voltamos com o quadro Saravá Umbanda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos
3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, gira! Girei! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Com certeza a cigana virá na banda trabalhar segunda-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, já que teremos uma grande sessão festiva em homenagem aos nossos queridos Exus e Pombagiras, já que ontem foi o dia deles, não é verdade, gente? Então, ainda estamos na grande vibração desses nossos amigos que, desde os primórdios dos tempos, eles são realmente aqueles que nos trazem aquilo tudo que nós fazemos, né? De certo e de errado, né? Então é muito importante nós termos a vibração de Exu e Pombagira do nosso lado. Aqui o programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Você, meu amigo que nos escuta, você, minha amiga, não esqueça, se você quiser participar, é só mandar um e-mail, programa@umbandasemfronteiras.com, e você vai mandar a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio ou a sua dúvida, e nós vamos aqui exatamente tentar, de uma certa forma, tirá-la e vamos debatê-la. Tá certo assim? Minha querida irmã Luciene Oliveira,
Vamos para a primeira pergunta de hoje? Sim, Luiz. Continuamos com a pergunta da Roberta, lá de Nova Iguaçu. É um prosseguimento? Isso. Como ou com que deveremos nos proteger no cemitério? Qual é o ritual que devemos proceder com o ente e conosco? É Roberta, né, o nome dela? Roberta. Roberta, é o nosso Saravá Fraterno, o prosseguimento da sua carta. Veja bem, existe uma concepção errônea de que o cemitério seria um lugar negativo. Originalmente, ele não é um lugar negativo. A grande questão, o cemitério é um local de paz, é um habitat como qualquer outro. Só que tem uma coisa, existe uma questão chamada egrégora espiritual. O campo vibratório que ali está, ele muitas vezes, as energias que ali habitam, elas estão, vamos dizer assim, num patamar mais denso. Por quê? Porque, na verdade, nós, seres humanos, ainda não compreendemos, né, a grande, vamos dizer assim, a grande verdade do desencarne. Então, nós não compreendemos ainda de que, quando nós desencarnamos, na verdade, nós não morremos. O que acaba é a nossa carne. A vida permanece, a vida continua, senão não teria sentido. Não é verdade? Só não acredita numa vida após o desencarne quem está preso a um excesso de materialismo. Então não teria sentido a vida. Só que o que acontece? Nós ainda não temos essa percepção. Todos nós falamos que temos e tal, mas quando um parente nosso próximo desencarna, a primeira coisa que a gente faz é chorar, não é verdade? E as pessoas vão para lá exatamente despejar essas suas tristezas, suas mágoas, quando não vão para lá brigar, não é verdade? O falecido lá tinha 2, 3 mulheres, aí elas brigam dentro do cemitério. Tem tudo isso. Você quer ver um outro lugar? Por exemplo, o Muro das Lamentações, né? É um outro local. Vai todo mundo para lá para despejar lá as suas... para se descarregar. A verdade é essa. Se você chegar ali, você corre o risco, não quer dizer que vai acontecer, você corre o risco realmente de você pegar uma pela proa. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Obviamente, você tem que entrar no orar e vigiar. Você toma o seu banho de descarrego direitinho, tem que ir para o cemitério. Ah, mas fui pego de surpresa, não tive como ir. Tudo bem. Chegou na frente do cemitério, faz lá uma forma de se isolar, que é aquilo que a gente chama de 3 aros de fogo. O fogo, ele é um dos elementos isolantes. Você pode se ver vestida de branco dentro de 3 aros de fogo. Um na altura da sua, vamos dizer, dos seus joelhos, outro na altura do seu chácara umbilical, na altura do umbigo, e o terceiro na altura da testa. Você se vê ali dentro vestida de branco. Isso é um trabalho espetacular de isolamento. Aí você tem que ir, você vai lá. Chegou no cemitério, você toca na frente do cemitério pedindo licença naquele campo sagrado. Se dirige ao cruzeiro, que é aquilo que a gente, dentro de uma geometria espiritual, a gente chama de centro indiferenciado da vibração. É ali por onde emana a vibração. Cruzeiro das Almas. Vai lá, sauda também, e depois dali você vai para o velório lá direitinho. Antes de chegar no velório, você faz os teus 3 aros de fogo e entra lá na boa. Quando você for sair de lá, mais uma vez faz o caminho inverso. Passa pelo Cruzeiro das Almas, faz a sua saudação, e quando você sair do cemitério, não saia de costas para o cemitério, mas de costas para a rua, fazendo também a saudação por todas aquelas vibrações que estão ali. Eu acho que dessa forma você pode tranquilamente passar por ali sem que hajam grandes, como é que se diz, grandes surpresas. Tá certo assim? Um grande abraço para você, minha querida. Vamos lá. Agora é o Jefferson Antônio Tavares. Ele nos fala: desejo compartilhar uma reflexão que certa vez eu fiz, porque talvez não saibamos ao certo, mas há planos para cada uma das vidas existentes. E quais são eles? Toda uma vida vivida, e muitos saem dela sem a certeza de quais planos são estes. Seriam os planos apenas viver? Segundo um pensador,
O chamado essencial de Deus para o homem é guiar pessoas e construir destinos, ou seja, formar líderes. E talvez haja sentido nesta afirmação, pois vivemos neste momento um fenômeno na internet, com pessoas multiplicando boas mensagens, fazendo com que o bem apareça, seja algo importante nas comunicações diárias. E você, já imaginou que qualquer um poderia ser um instrumento de transformação? E como poderia fazer esta transformação de modo a lhe trazer satisfação pessoal, sensação de dever cumprido? Seria esta uma das propostas do Mirua? Meu irmão, como é o nome dele? É o Jefferson Antônio Tavares. Jefferson, nosso saravá fraterno é uma quantidade grande de palavras. São palavras que nos levam a uma reflexão. Primeiro, o Mirua, que é o movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, tem sim essa proposta de que nós temos que o melhor presente que nós podemos dar para a nossa religião de Umbanda é nós nos prepararmos para sermos canais confiáveis da espiritualidade. Porque não adianta nós vestirmos branco dentro do nosso terreiro e nós não respeitarmos o irmão que tem um terreiro ali do lado e faz uma Umbanda diferente da nossa. Nós temos que parar de pensar dentro do segmento da Umbanda no eu. Nós temos que pensar no nós. Tá certo? Isso é indiscutível. Agora, essa questão que você fala que nós poderíamos formar líderes, poderíamos nos tornar líderes, todos nós, quando viemos aqui para a Terra, veja bem, a gente vem com um planejamento do astral superior, a partir daquele momento que a gente faz o nosso juramento lá de que vamos nos reformar, vamos nos regenerar, vamos mudar a nossa forma de pensar, de agir, de falar e tal. Só que nem sempre aquilo que se planeja é o que acontece. Por quê? Porque nós exatamente nos desviamos dos nossos caminhos. Mas por que desviamos dos nossos caminhos? Porque cada um de nós tem um histórico de vidas, cada um de nós tem uma idade espiritual diferente, então uma compreensão diferente das realidades do espírito, o que é muito natural. Com relação a nos tornarmos líderes, isso não é talvez, você falou talvez isso seja certo, não é talvez não, é confirmadíssimo. E estão em várias escrituras, inclusive nas escrituras sagradas. Se você vê, por exemplo, na trajetória de Jesus na Terra, o que ele tinha? Ele tinha os seus discípulos, inclusive entre eles ele foi traído, não é verdade? E Jesus tinha também os seus apóstolos. Qual a diferença do discípulo para o apóstolo? O discípulo é aquele seguidor de Jesus, mas é o crente. É o que vai viver exatamente durante um bom tempo na crença, ele não sai disso. Já o apóstolo, não, ele vive na convicção. O apóstolo é aquele que já está cumprindo os desígnios superiores, está ultrapassando a porta estreita, que é também dito dentro das escrituras sagradas. Esse sim é o realizador, é o líder espiritual, independentemente do segmento. Só que esse ainda é uma minoria. Agora, o projeto é para que todos se tornem apóstolos. Só que, infelizmente, como a porta é estreita, por nossa própria vontade, não é verdade? A grande maioria é formada por discípulos. E outros que nem discípulos são. Né? São os crentes, são aqueles que não creem em religião nenhuma, são os ateus e por aí vai. Bom, mas sobre essa questão. E a questão do Mirua, meu irmão, também é a mesma coisa. O Mirua, ele foi plasmado nesse plano também por uma entidade, pela Falange de Tranca-Rua das Almas, exatamente trazendo essa proposta que outro dia desse a nossa querida Lu Oliveira lembrou aqui com bastante propriedade. Nós temos que... A Umbanda ela terá um grande papel no momento da regeneração aqui na Terra. Só que a Umbanda ela precisa dos umbandistas para que através deles chegue a mensagem. Só que para que essa mensagem não chegue com interferência, nós precisamos primeiro limpar o copo
como a Lu falou. E como é que a gente limpa o copo? Exatamente, estudando e nos reformando moralmente. A partir daí, nós vamos ter uma religião de Umbanda verdadeiramente unida, coesa, com os mesmos propósitos. Aí você diz assim, poxa, mas o Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Não, ninguém está falando aqui em unanimidade, muito pelo contrário. A proposta do Mirua não tem nada a ver com unificação das formas. As formas, elas continuarão acontecendo como sempre foram. O que nós precisamos é nos unir na essência da nossa religião, que é o nosso Pai Maior. Você repare que em cada terreiro de Umbanda, você vai ver a imagem de Oxalá lá em cima do terreiro. Por que nós não podemos nos unir nas nossas similaridades e não nas nossas diferenças? Então, essa é a proposta do Mirua, que nós possamos nos unir nas nossas similaridades, que é Oxalá. Fala, Lu. Bom, é só lembrando, né, o Luiz, como você mesmo falou da limpeza do copo, aí me veio logo aqui na mente que Jesus, antes de ele começar o seu trabalho aqui na Terra, o que ele fez? Ele pegou os homens, os reuniu, aí sim começou o trabalho. Então aí mais nada diz que a união realmente faz a força. E vou só acrescentar rapidamente, não sei o que nós estamos com a nossa hora estourada, e teve um outro detalhe também que a maior parte das escrituras sagradas não fala. O período de 13 aos 30 anos de Jesus Cristo, que ele andou com os essênios. Ele foi se preparar para ele ser o que ele era. Os essênios tiveram essa vamos dizer assim, essa incumbência sagrada de treinar o Mestre Jesus. E quem quiser saber mais sobre isso, anota aí o nome da obra. Jesus dos 13 aos 30 anos. É uma obra maravilhosa, ditada inclusive por Ramatiz. Vale muito a pena a gente ler, tá certo? Estamos então encerrando hoje o quadro Saravá Umbanda. Como na segunda-feira nós teremos uma grande gira festiva em homenagem aos nossos grandes amigos em evolução, Exus e Pombagiras, nada mais justo que fazermos uma singela homenagem à falange de Exus que está de frente na casa da cabocla Jurema da Praia. Saravá, grande falange de Tranca-Ruas. Laroie! Passei muitos anos sem respostas para os meus questionamentos. Alguns fatos não se realizaram, talvez pelo fator merecimento. Porém, com sua presença consegui sair de muitos problemas. Situações que no meu imaginário não teriam ocorrido se você, meu grande companheiro, não quisesse me mostrar o outro lado da moeda. Com a força e a luz que nosso Pai Oxalá lhe deu, desvenda os mistérios. Com a caridade, evolui. Eu não estaria onde estou sem ter conhecido o Senhor, essa energia positiva, muitas vezes mal interpretada por muitos que, longe de conhecê-lo, juntamente com seus irmãos e irmãs de falange, Exus e Pombagiras, são verdadeiramente entidades em evolução, sempre perto de nós, ajudando e orientando para seguirmos sempre o caminho do bem, do amor e da paz. Aqui vai minha humilde homenagem para meu amigo de fé. Que nosso Pai Oxalá possa dar sempre ao Senhor e a todos os Exus e Pombagiras muita luz para que possam continuar trilhando uma caminhada evolutiva. Salve a força e a luz de seu Tranca-Ruas das almas. Laroixo!
E para o seu boa noite, a minha querida esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Boa noite, meu querido esposo Luiz Fernando, a todos os ouvintes, família Tel, irmãos presentes, que possamos ter uma semana bem abençoada. Se Deus quiser e que assim seja. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio. Os nossos queridos ouvintes de casa, a família Tel, sempre lembrando que somos herdeiros de nós mesmos. Minha querida irmã Luciene Oliveira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel, amados ouvintes. Que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, de amor e de reflexão. Que assim seja. Meu querido irmão Bahia, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos aqui presentes. Família Tel, amados ouvintes, que vocês possam todos ter uma semana abençoada e que possamos seguir nesse caminho evolutivo aí, com bastante aprendizado, com bastante reforma interior. Que as suas palavras sejam escutadas pelo Altíssimo, meu querido irmão Bahia. E nossos irmãos que estão em casa, o nosso boa noite fraterno. Muito obrigado mais uma vez pela, vamos dizer, como diz o nosso irmão Faustão, pela paciência, não é verdade? Com certeza absoluta estamos aqui tentando fazer o melhor, né? Levar a mensagem da alta espiritualidade para todos vocês. Segunda-feira estaremos reverenciando nossos Exus e Pombagiras lá no Templo Estrela do Oriente. A gente aguarda vocês lá e até o próximo sábado. Se Deus quiser, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras, entrando no ar às 9 da noite. Fique com Deus, que Oxalá os abençoe.